Construa dois quadrados com lados de medidas quaisquer x e y. E aí a pergunta é, são polígonos semelhantes? Justifique. Qual que é a razão entre esses perímetros? Espera aí, vou fazer dois quadrados. Quadradinho número 1. Quadradinho número 2. Aqui ele quer mesmo que a gente escolha medidas quaisquer, medidas x, y, que a gente defina. Eu vou fazer o primeiro aqui, ter um lado x igual a 3. E o segundo, um lado y igual a 5. Eu estou escolhendo esses valores. Você podia escolher os valores que você quisesse. Primeira coisa que você tem que lembrar, um quadrado, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos retos. Então, a primeira coisa, se eu faço um quadrado deste tamanho, depois faço um outro quadrado deste outro tamanho, a forma foi mantida. Por que a forma foi mantida? Porque os ângulos são os mesmos. Em qualquer quadrado, você sempre vai ter os ângulos internos valendo 90 graus. Em qualquer quadrado, esses ângulos internos vão valer 90 graus. É isso que mantém a forma. Então, quando a gente fala em manter a forma, quer dizer que os ângulos são iguais, são congruentes. E, para serem semelhantes, além das formas serem mantidas, dos ângulos serem iguais, as medidas têm que estar na mesma proporção. Esse lado aqui valia 3, virou esse lado aqui 5. Se eu olhar para esse lado, ele também vale 3. O que vai acontecer com esse lado aqui? Ele também vai ter que valer 5. Mas se a gente está falando em quadrados, lembra que os lados são todos de mesmo tamanho. Então, se aqui é 5, esse também é 5, esse também é 5, esse também é 5. Então, respondendo a sua primeira questão, são semelhantes? Sim, pois eles mantiveram a forma, e isso é justificado pelos ângulos iguais, tá? Então vou escrever isso. Ângulos iguais, ou ângulos congruentes, é o nome que a gente usa em geometria. Ângulos iguais ou congruentes, está na mesma. E tiveram seus lados com a mesma proporção. Como assim? Como é que é essa proporção? Se você pegar esse lado e dividir por esse, você tem 3/5. Se você pegar esse lado e dividir por esse, você também vai ter 3/5. Esse lado dividido por esse, 3/5. E esse lado dividido por esse, também 3/5. Então, qualquer lado que eu pegue daqui com um lado correspondente no outro quadrado, a proporção está mantida. E para o item B, o que ele falou? Qual é a razão entre os perímetros? Quanto vale o perímetro do nosso primeiro quadrado? Vou puxar aqui uma flecha, vou escrever perímetro do primeiro. O perímetro é a soma dos lados. Como o quadrado tem 4 lados, aqui cada um deles vale 3, 4 vezes 3, 12 é o perímetro do primeiro. Qual é o perímetro do segundo quadrado que a gente fez? Vou puxar uma flecha para cá. Vou falar que esse é o P2. Cada um dos lados aqui vale 5, são 4 no total. 4 vezes 5, perímetro 20. E aí,
como ele pediu a razão entre os perímetros, quando se fala em razão, você fala em divisão de uma coisa pela outra. Pegue um perímetro, divida pelo outro. Eu vou escrever P1 sobre P2. Isso será 12 sobre 20. Pode ficar assim? É claro que não, porque tem simplificações que podem ser feitas. Por 4, isso dá 3. Por 4, isso dá 5. Então, a razão entre os perímetros foi igual a 3/5. Olha que legal! Essa razão é também a razão do lado do primeiro pelo lado do segundo. O lado do primeiro era x igual a 3, o lado do segundo era y igual a 5. Ou seja, a razão entre os lados é igual à razão entre os perímetros, porque afinal perímetros são o quê? Lados somados. Você pegou o total de lados aqui e dividiu pelo total de lados aqui. Essa razão vai ser igual a esta razão.